Olá, seja bem-vindo, signo de Libra. Vamos fazer uma leitura agora, librianos, atemporal para vocês? Então eu quero que você se concentre aí para sair uma boa leitura. Eu vou pedir desculpa, gente, com relação ao microfone. Muita gente reclama que o microfone está baixo. É um microfone novo, comprei agora há pouco tempo, então, mas é o que eu tive condições de comprar. Então, assim, eu peço desculpa se realmente o som estiver baixo, tá legal? Mas é assim que eu tiver condição financeira legal, eu vou comprar um microfone profissional. É porque agora eu não tenho condição de comprar um microfone bom mesmo. Mas eu prometo para vocês que assim que eu tiver condição, eu vou comprar um microfone legal. Tá legal? Eu só estou pedindo assim a compreensão de todos. Tá legal? Tá legal? Tá legal, né? Obrigado, gente. Vamos lá. Leitura de Libra, né? Vamos lá. Librianos. Libra. Bem sério, bem interessante. Vamos lá. Libra, eu vejo aqui o seguinte. Você está recomeçando uma história. Exatamente. Você está começando uma vida nova, um estilo novo de vida. Você está saindo de um aprisionamento, saindo de uma fase ruim, de uma fase assim. Não é que seja ruim, mas é uma fase que requer você ser uma nova pessoa. É como se você tivesse no controle das suas emoções novamente. Sabe aquela fase onde a gente é criança, que a gente tudo é legal, tudo é bonito, a gente não tem aquela sujeira emocional, onde a gente tem todos aqueles gatilhos que evita a gente ter problemas e tal, assim, de alguns aspectos, né? Quando a gente é criança, a gente quer viver, todo mundo é amigo, todo mundo é legal e tal. Então eu vejo você tendo uma perspicácia e recomeçando uma vida nesse sentido, onde você está se abrindo para o novo, se abrindo para as novas emoções, digamos assim. Eu nem vou falar só amizade, eu falo assim para as novas emoções. Eu vejo você tendo esse início com você mesmo, e onde você está vivendo essa fase nova, se abrindo e aceitando o novo. É muito legal porque isso vai te trazer uma comemoração logo em seguida. Eu vejo você comemorando assim essa sua abertura psicológica, essa sua abertura de vida, digamos assim, dessa viagem interna que você está tendo com você mesmo, para poder recomeçar, para poder ter uma história nova, uma vida nova, um sentido novo, entende? Então, assim, isso vai abrir portas para você, isso já está abrindo, na verdade, novas portas, novas possibilidades, digamos assim, né? E que você não vai deixar se abater ou se nesse sentido com relação é quando você está se retirando de confusão. Existem pessoas familiares, pessoas próximas, alguma coisa nesse sentido e que envolve pessoas confusentas, sabe aquele processo de pessoas confusentas? É como se você não tivesse mais paciência para esse tipo de coisa, né? E se você não tem, quanto mais você fugir de pessoas nesse sentido, melhor vai ser para você. Quando você sabe que você vai num lugar e que lá vai ter uma pessoa que vai fazer confusão, ou que vai ficar batendo boca, essas coisas todas, quanto mais você evitar esse tipo de lugar, para você vai ser melhor. Tá legal? Porque isso vai te trazer energias ruins, energias que nesse momento de agora não são favoráveis para você. Tá legal? Mas aqui me fala o seguinte: existe assim o fato de você evitar esse tipo de coisa, mas existe o fato de que não tem como você evitar uma confusão que está aí com o foco. Vou te dizer aqui qual é, né? Você está nesse poder, Libra, de manifestação. Você está manifestando uma vida nova, um estilo novo, uma estrutura nova. Você está se curando de uma fase que foi muito confusa, muito assim, que não é que foi confusa, é que te desgastou demais você. Você viveu um período de uma guerra
externa, interna com você, que você está começando a se curar agora. Você está fazendo uma análise de tudo isso que aconteceu, porque você está recomeçando, está resetando e analisando as novas possibilidades que estão abertas para você. Tá legal? E aí o que está assim, nessa parte que está te ancorando aqui? O que está te ancorando aqui é você cuidar do seu emocional, porque psicológico você está, numa prisão mental, entende? Você está se sentindo presa, se sentindo acuada, se sentindo nesse sentido de aprisionamento. Aqui me fala para você ter um controle maior das emoções, essa cura já está chegando, então não deixa isso atrapalhar a nova fase, porque nesse momento de agora, existe um 7 de copas, é onde abre novas possibilidades, fábulas, é onde o destino prega peças gostosas e ruins às vezes, né? Mas assim, coisas diferentes acontecendo na nossa vida. Só que eu vejo assim você presa psicológico, você aceitando assim, você meio que saindo de uma guerra, sabe? E voltando a esse estágio novo da sua vida, recomeçando a vida, mas você fazendo uma análise daquela situação que você viveu e meia presa psicologicamente nesse análise, não, sabe assim quando você não consegue andar andamento? Tipo, na finalização de um relacionamento, quando você finaliza um relacionamento, quando você sai de um emprego que foi muito legal, quando você está entrando na aposentadoria, quando você está finalizando um processo de filhos que estão saindo de casa e indo viver a vida deles, ou em faculdade, casando, e você está ficando sozinha. Então tem todo esse processo que está acontecendo aqui, que está fazendo você analisar um pedaço muito longo da sua vida que está se reformulando agora, né? Mas pensa você, você sempre manifestou essa fase nova, só que agora chegou. Entende? Dentro de você, você sempre teve essa manifestação, ai, quando chegar essa hora, quando chegar essa hora, quando chegar essa hora, e agora chegou. E aí, o que quando chegou, isso te ocasionou uma prisão mental, a sua mente está te pregando uma peça, ela está assim, mexendo com o seu psicológico de uma forma assim, muito profunda, né? E aqui me fala o seguinte: existe uma cura acontecendo para você nessa bagunça interna, isso está acontecendo. É só você ter calma, paciência, estabilidade, esse controle emocional, porque isso é um processo que você está passando. Vem uma vitória logo em seguida. É só você ter calma, paciência, porque você está reformulando e recalculando a rota. Entende? Você só está recalculando a rota. Então tenha paciência, porque logo, logo as coisas tudo vão se desanuviar e ficar tranquila. O foco aqui agora é na sua cura, no seu estágio, em você. Faz esse foco na cura que você tem, aceita as novas possibilidades, é como assim, aceitar sair de casa, aceitar ir para um lugar diferente, aceitar viajar, aceitar, é um momento de você aceitar convites, para você sair dessa prisão mental. Entende? Porque essa prisão está te ancorando. Então, todos os convites que vierem para você, ai, fulano, vamos viajar, vamos fazer para tal lugar, vamos passar o final de semana não tem aonde, vem aqui para casa, tal, aceite. Entende? Faz uma análise, claro, nem todo convite a gente tem que fazer análise. Mas aceite a maioria dos convites que for benéfico para você, aceite. Não fique, né, em casa, né, se sentindo preso, psicologicamente abalado. Não fique isso. Aceite os convites que são oferecidos. Se não tiver convite, aceite você fazer uma coisa diferente para poder você sair de casa, entende? Se livre desse processo, porque eu acredito que muitas pessoas aqui tão focadas assim, viver um processo de confusão mesmo, entende? Existe uma confusão aqui que você precisa se curar dessa confusão, que aconteceu um bate-boca, sei lá, que me fala alguém tá, passou, vai passar por um processo de bate-boca, de confusão aqui, de onde as pessoas, onde você vai ter que defender o seu espaço, a sua vida, o seu estilo de vida de a partir de agora, entende? Existe alguém te cobrando coisas aqui onde você vai ter que se defender. Então, se cure disso, de se autodefender. Às vezes a gente nem precisa, né, dar tanto crédito às pessoas, o que as pessoas estão falando, ou coisa parecida. Não precisa da gente ficar na defensiva, leva tudo na esportiva. Eu acho que vai te fazer mais
bem do que você ficar naquela defensiva, mais isso, mas sabe assim, esse processo desgastante que eu acho que não é legal. É mais fácil as pessoas te verem curadas, te verem tranquila, porque de alguma forma essa comunicação que você vai fazer, ela pode te trazer cura de alguma forma, entende? De você sair dessa prisão também. Existe uma coisa aí relacionada a esse processo também. Então foca nisso, foca nesse processo aí, onde as pessoas vão chegar fazendo esse enredo com você e você vai simplesmente conseguir se sobressair, não dando muito crédito a esse embate onde você tem que ficar na defensiva. Não fique na defensiva, mude esse processo, ou defenda mesmo aquilo que é seu, aquilo que é seu espaço, que você conquistou e tudo, e pronto, acabou, mas defenda com amor, com carinho, com mais otimismo, sabe, assim, nesse sentido. O foco agora que você tem que ter, além desse que eu acabei de falar, é onde você também está morrendo e nascendo de novo. Existe uma nova vida, está acontecendo uma nova etapa na sua vida. Você está reformulando e começando uma nova fase da sua vida aqui agora. Então, assim, é onde você será julgada, digamos assim, em algum processo aonde você fez por onde trazer para você nesse momento uma fase legal, uma fase boa, porque existe, quando a carta do julgamento sai, existe o plantio e a colheita. Então, assim, é o que eles estão falando aqui. Porque você está sendo renascida, você vai nascer de novo. Lembra de eu falei lá atrás que você estava voltando no processo de criança, aquela coisa toda? Lembra então aqui é esse processo que você foca nesse renascimento seu, foca nessa nova fase, nesse novo olhar para a vida de uma forma diferente, escolha coisas que vai ser benéficas para você, uma yoga, um pilates, ou fazer uma caminhada, fazer uma viagem espiritual, fazer uma coisa que vai te elevar você, que vai realmente fazer bem para você nesse processo, entende? Assim, escolha você agora. Agora a espiritualidade pede isso, para você escolher você, o seu benefício, a sua paz, a sua vida, agora viver uma vida gostosa, uma vida fabulosa. Escolha você, se ame muito. Aqui está pedindo para você fazer isso. Tenha um amor próprio, um amor com você mesma, um autocuidado com você mesma. Não se penalize, não se critique, nada disso. Se ame muito aqui. Aqui pede para você ter esse processo, tá? Aqui diante as pessoas, aqui me fala sobre sobre aprisionamento com relação ao mundo social, as pessoas às quais você se sente na obrigação de fazer alguma coisa, ou se sente presa aos familiares, ao relacionamento, alguma coisa nesse sentido. Aqui pede para você ter um pouco mais de discernimento com relação a isso, porque de repente você pode reformular isso de uma forma aonde você não se sinta presa a nada, porque nada que é muito que a gente se sente por obrigação, por necessidade, é legal, entende? Assim, começa a rever esse conceito, aonde você vai pensar mais em você, no seu sexto sentido, naquilo que realmente te agrada, naquele convite que realmente vai ser favorável, que vai fazer bem para você. Então, assim, pense mais nesse sentido do que você cumprir uma obrigação, uma coisa que seja que você se sinta presa, se livre disso. A outra coisa é você se livre de pessoas, situações, pessoas que pode haver vícios, relacionamento com pessoas que tenham vícios aqui. Não é legal você ter esse processo. Se você tiver filhos que têm vícios, aqui é interessante você ter um discernimento maior com relação às suas finanças agora, porque você está entrando numa nova fase. Pode ser que esse filho que tenha vícios aqui, ele pode achar que tem esse direito, alguma coisa nesse sentido, amigo, sei lá quem é que tem algum processo aqui nesse sentido, porque a carta do diabo fala muito de vícios, de pessoas que têm alguma coisa oculta, alguma coisa nesse sentido de aprisionamento, entende? Então, assim, é preciso que você fique bem ciente com relação a isso, pensando mais em você. Como eu volto a falar de novo, pense em você, no que realmente é favorável para você, é o que realmente
se ame, se proteja, se guarde, se cuide, se mime nesse momento, que isso é importante para você, tá legal? A outra coisa aqui que me fala é que internamente você vai conseguiu agora uma estabilidade, você já está conseguindo, né? Você vai conseguir uma estabilidade interna, psicológica, isso tudo está acontecendo e está sendo muito, assim, pesado de certa forma, esse embate, essa coisa toda que está acontecendo com você, mas isso vai te trazer uma segurança e uma estabilidade, assim, muito grande interna. Futuramente você não vai nem se reconhecer, como isso vai se ocasionar numa estabilidade, numa segurança interna que você vai ter, que vai te ajudar muito, que vai te auxiliar bastante, tá legal? A outra coisa aqui que eu vejo é que externamente, quando você se vê a partir de agora, depois desse processo, evidentemente que você se sentir segura internamente, você vai se olhar no espelho e você vai se amar muito, você vai ver o tanto que você é uma pessoa bonita, uma pessoa charmosa, porque agora eu acho que você não está conseguindo enxergar isso. Então você vai se ver e vai ver que você tem esse poder de manifestação, esse poder que você achava que você não tinha nesse processo todo aqui das pessoas se atacando, você não sentindo bem com você mesmo, um psicológico que estava um pouco abalado aqui. Eu vejo você se curando e você se sentindo assim a rainha do pedaço, saca? Você tendo cura, com relação ao seu físico, ao seu jeito de se olhar no espelho e não se achando bonita. Eu vejo você se achando muito bonita, se achando assim, se amando de uma forma assim surpreendente, se curando disso, de alguma coisa externa. Pode ser até que você faça alguma cirurgia estética aqui e você gostando muito do resultado, entende? Eu vejo nesse processo. Eu senti que a leitura é para pessoas mais velhas, pessoas que estão assim num processo de vida, que vai recomeçar uma vida agora num estágio assim muito favorável, onde elas vão se amar, onde elas vão se autocuidar, mas tem que ter muito cuidado porque existe dois fatores aqui muito perspicazes que andam muito próximo aqui. É uma coisa que você desejou muito e essa coisa está chegando. Isso pode te assustar um pouco. Então tenha só discernimento aqui. Escolha ter o apoio necessário. Não deixe as pessoas aqui de relacionamento, como saiu a carta do diabo, não deixe as pessoas assim agirem te aprisionando de alguma forma, em algum sentido, nessa nova fase. E lembre-se bem, você não é a mesma pessoa. Você, a partir de agora, você está começando tudo de novo. Você é uma outra pessoa com uma nova roupagem. Então você tem o direito de se vestir diferente, de agir diferente, de frequentar lugares diferentes, então de ter uma vida diferente. E esse poder todo está com você. Olha, saiu duas vezes a carta da Rainha de Paus, e a Rainha de Paus é a mulher top. Então, assim, aquela que tem um poder de manifestação de uma vida gostosa, de viver tranquilo, de viver, sabe, assim, ela é a bruxa do tarô, então ela tem esse poder, assim, fenomenal de um sex appeal, de uma pessoa, assim, sabe, assim, aquela pessoa que as pessoas olham e falam, porra, aquela pessoa é a pessoa, entende? Você tem esse poder, não esqueça disso, não esqueça disso. Eu espero ter ajudado, ter contribuído, nem que seja um pouquinho aí, já vou ficar feliz da vida. Fiquem com Deus e até a próxima.